Meu nome é Silvia Garcia, idealizei esse projeto Troca de Saberes, o terapeuta e a sua jornada, com vários objetivos, sabe? O objetivo de estar aqui comunicando aquilo que eu adoro fazer, que é cuidar das pessoas. E como a gente não pode estar lá fora, não é? Por questões de segurança, então eu achei de convidar os meus colegas de ofício sagrado para que cada um viesse aqui expor sua jornada, falar do seu próprio ofício sagrado, como que ele vive esse ofício no seu dia a dia, e assim várias pessoas podem entrar em contato com eles e serem atendidos, serem bem cuidados, bem tratados, ainda aqui online, né? E depois, quando a gente puder sair na rua, vocês já sabem a quem procurar de maneira presencial. Então tem sido uma jornada muito linda. Todas as noites a gente aprende coisas novas, belíssimas, que a gente não fazia nem ideia, sabe? De quanta sabedoria, de quanta cura que está espalhada por aí. E cada dia vem uma estrela nova para brilhar aqui pra gente. E hoje nós estamos aqui com a Emília. E eu preciso comentar, Emília, antes de você falar, que a Arlete Fonseca que é a nossa madrinha de live hoje, né? E ela está aqui nos prestigiando. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo seu sim, Emília. A gente não se conhece ainda pessoalmente, mas se a Arlete indicou, é porque você deve ter um coração muito sensível, muito grandioso. E quando nós nos falamos ao telefone, eu também percebi que você tem essa doçura especial e essa dedicação, essa sua pesquisa pelos mistérios da vida são um diferencial, tem algo aí por trás, né? E é isso que você vai trazer pra gente hoje. Seja bem-vinda. Obrigada. Então é isso. Gente, Emília tem uma formação muito profunda e extensa. E aí eu fiquei pensando, eu quero saber, dentro dessa formação de Emília, da biomedicina, do Reiki, da pedagogia Waldorf, da constelação familiar, sabe, da antroposofia, da apometria. Gente do céu! Emília, explica pra gente que impulso é esse do seu coração para você ter essa curiosidade e se entregar para essas filosofias, sabe, para esse conhecimento. O que te move? O que me move? O que me move? Então, eu acho que é o coração. O desejo a curiosidade sobre os mistérios do mundo, do universo, do ser humano. Muitas vezes a gente é movido pela dor, não é, Silvia? Muitas vezes a gente é movido pela dor, pela necessidade de rever muitas coisas. Mas eu acho que eu posso me arvorar a dizer que o que me move é o amor. Mas isso é algo muito pretensioso, né? Eu não penso muito sobre o que me move, assim. Eu penso muito sobre me mover. Então, eu tive uma formação antes da universidade, no interior, morando numa fazenda, com a família de agricultores. E aí vim para fazer a universidade, e aí, na fazenda, naquele lar com meus ancestrais, né, meus avós, meus pais, minha bisavó, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo de uma forma muito
profunda, senão que com tanto conhecimento acadêmico, porque você estando com agricultores, você está vivendo a natureza em sua manifestação mais profunda. E a ciência é a ciência da natureza. E aí depois vem a universidade, né? Que aí separa para compreender. E aí eu era muito jovem e terminei minha graduação. Depois veio o mestrado em bioquímica, quer dizer, bio, sempre bio, a vida, né? A química da vida. Então, depois do mestrado, quem faz mestrado puxa para o doutorado, né? Lá vem o doutorado. O doutorado já foi dentro da área de saúde pública. E foi algo que aconteceu sem que eu planejasse, mas foi a melhor coisa que poderia me acontecer. Porque a antroposofia, que hoje norteia a minha forma de atuação na vida, na constelação, na biomedicina, no ensino, a antroposofia, ela tem uma ciência dentro da antroposofia que se chama a biografia. E pela a faixa etária que eu entrei no doutorado, eu entrei no doutorado em 2006. Então, aquela época, pela idade que eu estava, eu realmente precisava de um ensino que tivesse uma visão sistêmica. E aí esse doutorado no AGEU, Magalhães, Fiocruz, trouxe a concepção sistêmica, né? A concepção da teoria da complexidade. Então, nosso doutorado, no ano que eu cursei, 2006, 2010, o paradigma que é utilizado na Fiocruz era a concepção de Edgar Morin, de Prigogine, de outros cientistas, que traz essa teoria da complexidade. E eu entrei com uma pesquisa bem verticalizada no conhecimento da clínica e bioquímica de pacientes falciformes, né? Mas, dentro do AGEU, eu comecei a abrir um painel para mim de um conhecimento mais, que eu chamo de como se fosse um caleidoscópio, né? Sim. Isso me despertou, assim, tão forte a necessidade de compreender outras dimensões. E eu me lembro muito bem da professora Cida Nogueira, que é antropóloga, que deu aula para nós, e de outros professores maravilhosos, filósofos e epidemiologistas, né? A epidemiologia não pode ser compreendida sem uma visão complexa da realidade. Complexa no sentido de uma visão, não é complicada, é a visão sistêmica, digamos assim. Completa, então, do todo ali ao redor, né? A tentativa do todo, né? A tentativa. E aí, eu me lembro que a gente estudou esses autores, e aí, a certa altura do doutorado, no segundo ano, a pergunta que eles fizeram com que a gente nos fizéssemos, os alunos, e essa me inquietou profundamente, para além do meu tema de doutorado, que era um assunto que eu já trabalhava, já dominava, que era as doenças de coagulação dos pacientes falciformes, foi assim: o que me move? O que me faz querer ser um cientista? O que me faz querer ser um PhD? É a vaidade? É a autonomia? É a curiosidade? E isso foi tão forte que eu fiquei, a ética, que eu passei assim um bom tempo estudando e lendo outras coisas que não fossem bioquímica e patologia e coagulação, hematologia. E foi muito bom para mim, porque eu tinha nessa época por volta dos 40 anos. E pela antroposofia, por volta dessa idade, você entra na alma, que a gente chama alma da consciência, que é você estar consciente de ser você mesmo, de começar a realmente entrar em contato com o que você é e o que você não é. Sim. Entende? Então, foi perfeito. Ao final do doutorado, eu estava
com uma certa crise, que claro que essa crise foi, né, correspondente ao setênio, que a gente, na antroposofia, a gente diz que a vida do ser humano ela é dividida em ciclos de 7 em 7 anos. Sim. Então, 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 28, 28 35, que é a alma do intelecto, e 35 42, que é a alma da consciência. Certo. E aí, ai meu Deus, o que me move? E eu só quero ficar mexendo nessas proteínas? Não, eu não quero só isso. Eu quero entender o que está por trás da proteína, o que está por trás do sofrimento das pessoas, o que está por trás do meu sofrimento. Isso, eu gostaria eu estava tendo... eu gostaria de dar uma paradinha aí nesse pedaço, sabe? Do seu relato, porque eu gostaria de saber sobre a Emília dentro desse processo, porque até então essa sua jornada na pesquisa fica muito acadêmica, né? E eu quero saber o ser humano, aonde que se encontra o ser humano nessa busca? O ser humano é Emília. Exato, então. Essa crise gerada aí no segundo ano, que era 2007, e eu tinha 39 anos, então biograficamente eu estava passando pelo chamado nó lunar, que a gente fala que é por volta é o segundo nó lunar, por volta dos 38, 37, 38, que é quando você se pergunta assim, o que é que você vê? Então, o que é que foi feito com o tempo que foi dado a você? Ai, meu Deus, que pergunta profunda. Então, ai. Mas é maravilhoso. Por quê? Porque até os 28 você sai... Eu era, né? Eu queria crescer na carreira, eu já tive filho muito moça, eu já casei muito moça, e aconteceu, meu Deus, muitas coisas comigo, as coisas mais profundas e marcantes, assim, tipo casar, ter filho, me formar, arrumar os empregos todos, assim, porque o povo da área de saúde tem vários empregos, né? A gente tem uma parte de trabalhar muito. É normal isso. Deve ter algum tipo de culpa de outras encarnações, que a gente, além dos salários baixos. E aí, então você sai juntando um monte de coisa. Quando você chega aí por volta dos 37, 38, você começa a ver realmente o que importa. O que é você e o que não é você. O que você quer e o que você não quer. Tem até um movimento que a gente, na antroposofia, tem um movimento da alma que a gente faz com o corpo, mas que é da alma, chama-se euritmia. E a euritmia tem um movimento, tem um gesto para essa idade, que é um gesto onde, eu não vou fazê-lo aqui, mas é um gesto onde você, com uma mão, você contém o que... Você começa a entrar na autenticidade. Então, você contém aquilo que faz sentido para ti e deixa aí aquilo que não faz sentido para ti. Então, nesse momento, eu já estava naquela crise. Então, será que é isso mesmo? Será que é a vida acadêmica? Será porque quem faz doutorado faz o quê? Concurso para professor universitário. E eu estava numa instituição aqui, Hemocentro de Pernambuco, e professora da UFPE, fazendo pesquisa, né? Mas continuei minha vida toda fazendo laboratório, assistência, né? Fazendo cuidado. E aí veio o segundo casamento, aí veio uma depressão, uma fadiga extrema, né? Eu sou portadora de tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide, mas que é controlável, é perfeitamente controlável. Mas se você não controla, ela te deixa, pode te deixar com baixa da tireoide ou com alta atividade da tireoide. Então você tem que estar sempre cuidando dela, com muito carinho, porque a tireoide é a maestrina do corpo. Ela que é a regente. Ela rege tudo. Se você pega um paciente com hipotireoidismo, ele tem queda de cabelo, anemia, depressão, tristeza, edema, tudo, um monte de coisa. E eu estava nessa.
minha fisionomia nessa época não é a mesma de hoje. Eu não estava com essa cara linda, maravilhosa de hoje. Devia estar bem caidinha, né, Emília? Retenção de líquido, o rostinho, né, o cabelo caindo muito, anêmica, com sono, não concatenava as ideias direito. Eu me cobrava porque eu sempre fui muito, muito esperta para estudar, para fazer as coisas. Sempre fui muito, né, tan. E aí não conseguia dar conta direito, mulher. Não conseguia organizar os textos. Nossa, isso para mim é mesmo que a morte, né? Foi uma morte. De fato, eu nasci e morri. Eu morri e nasci de novo. Entendeu? E foi um processo longo. E quem me resgatou lá de baixo foi a espiritualidade. Me voltar, e aí eu me lembro de Cida Nogueira, no doutorado eu honro muito ela, Edgar Assis Carvalho, e meus professores maravilhosos, Djalma Agripino Belo Maia, que é um grande epidemiologista pernambucano maravilhoso, que as aulas eu ficava assim, encantada. Eu me lembro, inclusive, que me marcou muito, Silvia, um texto que eu li, que era, não sei se ele é de Morin, não me lembro bem, acho que é Morin. O reencantamento do mundo. Então, antes de Steiner, que hoje, o Rudolf Steiner, que é o austríaco, né, que criou e trouxe à Terra a antroposofia, vieram na minha vida o Edgar Morin, né, o Maturana. Então, quando eu li aquele livro do Maturana, Árvore da Vida, aquilo foi tão forte que eu não consegui ler rápido, porque eu sempre gosto de ler muito rápido as coisas. Eu tive que maturar esse livro de Maturana dentro de mim. Foi fortíssimo. E aí essa crise, amiga, foi forte. Foi forte porque eu precisei de ajuda, de profissionais, né, psicólogo, até o meu psiquiatra maravilhoso, que passava meus remedinhos antroposóficos, enfim. E aí essa mulher também, né, que estava vivendo um processo de um divórcio, né? Segundo divórcio, segunda separação. Essa mulher entrou em sofrimento, né? E aí o negócio, quando chegou 2010 aos 42, que é o momento mais forte da vida de um ser humano, que é quando, pela biografia, você entra... que assim, pela antroposofia, posso continuar? Por favor. O que eu queria mesmo era contextualizar essa sabedoria que você está trazendo na sua vida, que é para a gente entender o que isso, na verdade, traz agregando na minha vida, né? É isso que eu quero saber. Eu acredito que é isso que eu quero que o público também nos contemple com isso, porque como é que eu vou dizer? Instigar as pessoas a também saberem como é que isso funciona na sua vida, sabe? Procurar informação, procurar você para você dar alguma orientação, procurar os cursos em Recife ou em qualquer outro lugar do Brasil, né? O tema dessa série é isso, estimular a pessoa a ter curiosidade mediante o teu relato. Nossa, é lindo esse seu trabalho, Silvia. O nosso trabalho! Então, quando você fala isso, veja, como foi que eu saí? Como foi que eu encontrei o caminho de sair da porta? Amiga, foi seguindo a minha alma. Todo mundo tem um sol interior. Todos os dias o sol nasce para todo mundo. Ele nasce aqui, depois ele nasce do outro lado do mundo. Mas dentro de você tem um sol. Tem uma lua e tem um sol. E esse sol, que é sua alma, que eu não falo, quando eu falo alma, eu falo do ponto de vista da psique, né? Na antroposofia a gente fala considerando esse casamento da psique com o eu. Então, esse sol, você precisa escutar. Não é egoísmo. É diferente. Quando o eu... Então,
inclusive o ser humano, pela medicina antroposófica, pela pedagogia da antroposofia, o ser humano, ele não pertence ao reino dos animais. Ele pertence ao quarto reino, o reino humano. Não somos superiores, somos diferentes. Por quê? Porque temos uma coisa que o reino animal não tem, a consciência. Então, quando o ser humano se põe ereto, de pé, ele contempla o universo, ele contempla a paisagem. E ele pode mirar, é o único ser que não tem o olho assim. Nosso olho faz convergência. E isso tem uma razão evolutiva e tem uma razão espiritual. Que dizer, eu quero chegar até ali. Aquilo tem a ver comigo. Ou então, eu não quero isso, eu quero aquilo. Então, um exercício muito simples que você pode fazer para se conectar com você mesmo. Dentro de você tem um reino, o seu reino. Claro, se você tem uma crença, você tem um ser superior, um ser que norteia tudo, mas você é o seu reino. E ele, sim, o próprio Jesus falou, seus deuses. Isso não é egoísmo. Isso é o contato com você, com seu fogo, sua essência. E aí, como foi que Emília encontrou esse caminho? Emília, num profundo sofrimento mesmo, anímico. Sabe como é acordar e fechar, e abrir o olho e já sentir dor na alma? É isso que eu sentia. E foi difícil pra caramba. Mas, eis que eu olhava algo e falei assim, nossa, que negócio interessante. Primeira vez que eu vi antroposofia na minha vida. Um amigo começou a fazer uns movimentos de euritmia. Um grande amigo meu chamado professor Jorge Araújo, professor de Geografia da Universidade de Pernambuco. É um grande antropólogo nessa cidade de Recife. E aí, Jorginho fazendo aquele movimento, eu parei tudo. Tipo assim, para o mundo. Peraí, congela. O que é isso, Jorge? Aí ele, euritmia. Aí eu, como? O que é isso? Aí, sabe assim, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí pronto, aí é a coisa, o reencantamento de Emília. Que lindo! Que lindo! E você parecia... E você estava numa curiosidade tão pura que você parecia uma criança. É assim que eu me sinto até o dia de hoje. E às vezes você não é, porque essa é a alegria genuína, a alegria da criança. Quando Jesus falou, não estou dizendo que eu sou santa não, mas quando Jesus falou, só as crianças entram no reino dos céus, essa alegria genuína. Quando Marconde, Marconde sabe, que ele sabe que quando a gente ama aquilo que a gente faz, o Rudolf Steiner dizia que um adulto que faz o que ama é como uma criança quando está brincando. Você chama para comer, chama para tomar banho, chama para tudo e a criança não quer nem saber. Então é isso. Eu fui me redescobrir numa nova dimensão, considerando a dimensão anímica, espiritual, da realidade, de mim mesma. E depois eu voltei, graças ao bom Senhor, a me reencantar com a biomedicina. E hoje eu estou em paz com ela. Fiz as pazes de novo, atuo, trabalho, amo o que faço. E aí, nesse meio tempo, uma linda amiga chamada Cecília Costa, que é professora da UFPE e que é também consteladora, e um grande ser que virou pernambucano, que é gaúcho, mas virou pernambucano, chamado Marcelo Pelizoli, me falaram de constelação. Aí Marcelo estava fazendo a formação e era meu amigo, e a gente conversava e ele ficava sempre dizendo, eu estou encantado, é muito lindo. E eu, que negócio é esse aí? Uma vez eu fui assistir a Cecília abrir constelação. A primeira vez eu me entreguei, deixei minha mente dentro do carro e entrei com o coração. A segunda vez, eu comecei a perceber que os movimentos que Cecília fazia, eu entendia o que ela fazia e já sabia o que ela ia fazer. Por
que isso? Agora eu sei, mas eu não sabia. A constelação trata da vida, são leis que regem a vida. Então, se você se conecta profundamente com isso, com essa alma universal, essa alma humana, você mais ou menos sabe. Então, quando abri o curso, eu botei na lista de espera lá Diana da Fonte, minha grande mestra. Fui embora fazer a formação. Quando abriu a formação em Pedagogia Waldorf, também entrei na lista de espera. Aí saí um sábado de manhã aqui, quando ia começar a aula, né? Primeiro dia. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? O que é que tem a ver? Eu não vou ensinar para criança mais. Meu negócio é ensinar para adulto. O que é que eu vou fazer lá? Aí fui meio assim, sem saber, né? Sábado de manhã, cheguei lá, quando deu 10 horas da manhã da aula, a ficha caiu assim. É aqui o lugar. Eu estou no lugar certo e na hora certa. Foi uma emoção profunda. E aí, tive também, assim, a sorte de encontrar uma grande pedagoga, né? A professora Kátia Gaudi, que coordena o curso de Pedagogia Waldorf aqui em Recife. E eu vou dizer uma coisa, Silvia. Eu não fiz a formação em Pedagogia Waldorf para ser professora de crianças. Eu fiz a formação em Pedagogia Waldorf para curar a minha criança. E certamente eu levarei isso por muitas encarnações. E foi um reencantamento. E, inclusive, assim, eu queria falar sobre isso, porque isso é importante para quem está entrando para mais dos 40. Sim. Eu gostaria de contribuir com essa sua fala, dizendo assim, minha criança aceita que você cuide dela também, porque, nossa, que fantástico isso. Você foi chamada pela alma, você atendeu o chamado, foi conhecer essa tua alma tão curiosa, né? Você foi conhecer, só que o conhecimento da alma, ela passa pelo coração. Já não é mais o intelecto, porque o intelecto já deve estar, o HD já deve estar aí bem precisando de uma faxinazinha, né? E aí vem o coração pedindo assim, eu quero um conhecimento que favoreça a minha vida e seja útil à vida do próximo. E aí você vai conhecer esse sistema Waldorf e contempla a tua criança. E agora você sabe cuidar da criança de um monte de marmanjo que está por aí. Um monte de criança sofrida. Um monte de criança ferida, né? Agora você sabe como cuidar dessas crianças que estão dentro de corpos de 50, de 60, de 70, de 80. Muito obrigada, meu amor. Com 80, com 90. Inclusive, muito obrigada. Eu lembrei de uma francesa que não fala uma palavra de português. E eu falo muito mal inglês. Mas eu a atendi, uma senhora. Você não tem ideia da profunda reverência e emoção que eu tive, essa oportunidade. E ela já bem senhorinha, e a gente conseguiu se entender, né? E foi um atendimento que me trouxe uma grande plenitude, sabe? Porque após longos anos, ela carregava aquelas histórias lá e saiu daqui, assim, né? Liberta. Então, mas aí você falou da mente. A mente é assim, o conceito, quando você aprende assim, um conceito, ele já é ressecado. Se você pegar um cérebro, né, como eu tive a sorte de estudar anatomia mesmo na Federal em 86, então hoje já é diferente, mas eu achava fascinante o cérebro humano. E dois órgãos que eu ficava horas contemplando e achando aquilo, eu chegava a chorar de emoção. Como é que pode ser tão lindo por dentro? Era o cérebro e o coração. Se você pegar um cérebro, ele é cinzento e ele não pode ter sangue perto dele.
Por quê? Para organizar e fazer as sinapses, que são, são como condutores elétricos, o sangue ele tem que chegar de uma forma muito sutil. Então, quando você aprende muito conceito, como eu fui muito ligeiro, né? Ensino médio, eu fiz 2 cursos, eu fiz técnico agrícola e magistério. Eu não fiz científico, eu fiz técnico agrícola e magistério. Aí depois vem a universidade, que os cursos de saúde são extremamente conteudistas. Então você tem que devorar livros enormes, né? Umas bíblias assim. Aí o que acontece? Quando chega essa idade, se você não conecta com o coração e não pega esse conceito todo que você decorou e que você aprendeu e não ressignifica e não dá um jogo amoroso nele, ele resseca. E o que acontecia comigo? Por que eu não conseguia organizar as ideias? Porque eu já estava com problema de raciocínio. Como acontece com muita gente. Eu já estava cansada, a mente cansada. Imagina. Então, quando você consegue revitalizar, minha vitalidade, toda vez que no curso de pedagogia a gente faz muita aquarela. Então, é uma aula teórica, uma aula de arte. Porque, segundo Steiner, a arte, o conhecimento, ele precisa vir de uma forma artística para humanizar o ser humano, para vivificar o conhecimento. É o que a gente chama de pensamento vivo. O pensamento vivo não é ressecado, ele não cansa, ele se realimenta, ele ressignifica. Então, eu toda vez, minhas aquarelas secavam muito rápido. Minha vitalidade baixíssima, joelhos com artrose. Aí, meu desenho, que a gente faz uns desenhos, chama-se desenhos de forma, eles são terapêuticos. É feito com as crianças em sala, para ajudar a alinhar a coluna, trabalhar a lateralidade, trabalhar a alfabetização. E no adulto, no meio do curso, eu tive um problema de joelho, fiz cirurgia. Meu desenho de forma demonstrava a dificuldade de lateralidade. Eu não sabia, mas eu sou destra, mas muitas coisas eu fazia com a esquerda. E aí deu um entronchamento na minha coluna, na minha postura. Nossa! E aí quem me ajudou? Muito, muito, muito. Minha professora Kátia Gaudi me prescreveu como remédio pós-cirurgia de joelho, desenhos de forma. Inclusive para fazer com o corpo no chão. E aquilo eu fui me realinhando. Então, se fizer o exame de imagem, a lesão física já existe. Mas Emília já consegue estar alinhada. Não sou meio fio, não, mas já estou mais alinhada. Entendeu? Através do desenho de forma. A minha vitalidade é outra hoje. O rosto. Então, o desenho de forma, ele pode ajudar você a realinhar os lados do rosto. Essa coisa da DTM, que é quando você tem a disfunção temporomandibular. Através do desenho de forma, feito regularmente, prescrito, próprio para cada pessoa, você consegue reorganizar isso. Então, todos esses 4 anos e meio que eu vivi fazendo a formação, me ajudaram a recuperar a minha saúde física e até psicológica, anímica também. Então, eu tinha muitos pesadelos, Silvia, porque nós passamos por questões muito graves na minha família, lá no interior, e coisas assim bem complicadas, e eu tinha pesadelo quase todas as noites, revivendo coisas que tem. Aí eu comecei a não ter mais, a partir do desenho de forma. Aí, sabe o que é isso? O corpo astral, que a antroposofia diz que a gente é constituído, a gente é quadrimembrado. A gente tem um corpo físico que vem da Terra, reino mineral. Sim. A gente tem um corpo vital e tem um corpo astral e um eu. O corpo físico é do reino mineral, vem da Terra. A mamãe, quando está grávida, tira tudo da Terra e para formar o corpo segundo o script desenhado pelos genes. O corpo vital
a gente partilha com o reino vegetal. Então, nós temos e os vegetais também. O corpo astral, nós temos e os animais têm também. O corpo astral é o corpo de sentimentos, de instintos. E aí, os traumas, eles ficam gravados no corpo astral, no anímico, Sim. e tiram a vitalidade. Tanto é que a artrose, meu TCC do curso de pedagogia foi artrose e um ensino muito rígido, porque eu entrei na escola em 74, e aí meu segundo setênio, que chama hoje de quinta a oitava série. O que era o nosso ginásio, né? Isso, meu ginasial era sentar até o primário. A aula de 7h30 às 11h30 ou até meio-dia, pouquíssimo movimento. Então, e muito enrijecimento do saber, do conhecimento. Assim. Claro que a minha professora do primário era maravilhosa. Ela era incrível, eu tive incríveis professores, eu sou muito grata a eles. Inclusive, passei no vestibular sem dificuldade por causa deles, né? Pela gratidão que eu tenho. Mas o ensino naquela época era muito rígido. O que aconteceu? Eu estudei, analisei tudo, a visão da artrose pela pedagogia Valdo, pela medicina antroposófica, pela medicina, pela homeopatia, pela psicossomática e pela medicina tradicional, acadêmica. E então meu TCC delineei tudo isso e tracei minha história de vida, vi que provavelmente esse enrijecimento daquele setênio, Sim. 7 a 14, que espelha com o 35-42, que os setênios são espelhados. Me trouxe esse enrijecimento das articulações, querida. Inclusive, o corpo astral predomina. Quando você tem artrose, você tem um predomínio do corpo astral na articulação sobre o corpo etérico. Menos vitalidade, mais dor. Porque a dor vem do corpo astral. E aí, qual é o remédio? Revitalização. Movimento. Trazer sua criança. Trazer sua alegria. Entendeu? Fora, claro, cuidar através da medicina acadêmica. Claro. Mas, é isso. Mas o que eu gostaria de comentar dentro dessa riqueza toda que você está me trazendo, eu, assim, enquanto terapeuta e profissional da saúde, eu já sabia, claro, que tudo que nós vivemos fica gravado no nosso corpo. Nosso corpo é cheio de gavetinhas, então as memórias estão todas ali guardadas, né? Então, o preço que a gente paga por essas memórias guardadas nessas gavetinhas é um preço muito alto, né? Porque você está trazendo memórias. Na antroposofia, se considera as vidas passadas ou você fala só dessa vida atual? Então, o Steiner era um iniciado, né? Ele era um iniciado. E então, ele considera a antroposofia, sim. Imagina uma linha do tempo. Então, eu estou nessa linha do tempo Cronos, eu estou aqui. Então, tem um movimento para trás e um para frente. Então, até as doenças que um desenvolve e o outro não desenvolve, as epidemias, as pandemias, têm uma explicação através da análise de vidas passadas. E aí, se você for olhar, tem excelentes livros dele, que é, por exemplo, Manifestações do Karma. Esse livro é fantástico. Ele, em 1920 e pouco, ele já explicava por que um fica tuberculoso, por que o outro fica assim, outro assado, entende? E eu amo. Esse livro aqui, essas palestras, ele não era médico, mas ele lançou esse livro para médicos, ele deu cursos, considerações medicativas, onde ele dizia o seguinte: a medicina educa, a pedagogia cura. Então, a partir do momento, Silvia, que eu trabalho, Emília, agora aqui, hoje eu estou Emília, né?
eu estou preparando para a próxima. Para a próxima. Isso, muito chama bem. de biografia noturna. Quando eu desencarno, amiga, eu vou passar pelo Cama Louca, que é na Lua. E aí é uma história muito que tem que estudar e tal, é uma conversa longa. Mas esse Cama Louca, é claro que ele bebeu na fonte dos orientais e tal. Dos tibetanos? Sim, claro. E aí, o que é o Cama Louca? Eu vou sentir aquilo que eu fiz o outro sentir. E eu vou me encontrar com os desafetos e afetos que eu tive. Entende? E isso é lindo. E aí eu vou passar por várias etapas e tudo. O meu anjo vai me ajudar. Então, é lindo porque muitas constelações que eu trabalho e às vezes eu preciso trazer o anjo de guarda, ou ele vem na constelação. Você está fazendo a constelação online? Tô fazendo. Tá. Online, no momento, só é possível ser online, né? Sim. Eventualmente, às vezes, num plantão, uma coisa ou outra, com as pessoas que estão ali, que eu trabalho mesmo no hospital, e estou com gente todo dia, gente sem Covid, gente com Covid, gente com tudo. Então, às vezes, você faz ali, naquele contexto, rapidinho, né? Não é, é diferente, né? Mediante a situação. Mas, assim, consultório e tudo, eu tenho feito online mesmo. Então, às vezes vem o anjo, e às vezes vem essa coisa Por que isso se manifesta hoje? Muitas vezes não é dessa. Muitas vezes não é algo dessa. É perinatal, é antinatal, antes da concepção, né? Então, a antroposofia, sim, considera. E uma coisa muito importante, o professor. O professor, ele pelo que eu compreendi, é claro que eu estou dizendo o meu olhar, vocês estão ouvindo falar da antroposofia sobre o olhar de Emília, né? Sim. Mas o que eu compreendi é que o médico vai tentar resolver aquilo que não deu certo lá. Mas quem é o cara é o professor. Entendeu? Porque o professor, ele pega aquela criança e ela não vai olhar para aquele menino, aquela menina. Ela vai olhar para aquele ser e o que foi que ele veio buscar nessa encarnação. A pedagogia Waldorf olha para aquele ser humano que se apresenta ali na forma de criança, né? E aí tem uma série de conhecimentos que a gente tem. As fases, como na psicopedagogia, de 0 a 3, de 3 a 7. Por exemplo, não alfabetizamos crianças antes dos 7. Porque ela está trocando os dentes. E isso é algo tão incrível, tão importante, que não se deve usar forças vitais para a alfabetização nessa fase. Sob pena de você ter uma pessoa envelhecida aos 50 anos, antes do tempo. E com doenças crônicas. Ok. Não, pode, finaliza aí que eu quero ficar, assim que você terminar esse raciocínio, finaliza isso que eu quero falar sobre isso. E aí, então, o professor, ele sente aquela criança, ele inclusive trabalha as necessidades anímicas, espirituais e físicas da criança. Eu me lembro quando nós tivemos aula sobre a reunião pedagógica. Quando vai ter uma reunião pedagógica para falar da criança X. Isso, para mim, foi uma das experiências mais lindas que eu já vi. Porque na pedagogia Waldorf se considera todo o conteúdo do MEC, mas se considera o anjo da criança, a professora, quando vai dormir, a jardineira, né? A gente não chama o jardineiro ou a jardineira. Cada criança, ela vai, antes de dormir, pedir para o anjo cuidar da criança dela. Ela vai levar as flores. Então, isso é pedagogia Waldorf. Ah, meu Deus, que coisa. A medicina antroposófica, eu vou olhar a biografia daquela pessoa. Como foi sua vida de 0 a 7? O que é que você se lembra? Como foi de 7 a 14? É isso que faz um médico antroposófico.
Então, quando Sim. eu atendo na constelação, eu chego logo perguntando quantos anos você tem, né? Em que etapa biográfica você está? Sob que leis biográficas? Existem as leis biográficas, coisas que acontecem feito a árvore. A árvore não tem Sim. os anezinhos. Feito o chifre do boi. Quem estudou veterinária, coisas assim, sabe que tem os anéis que denotam a idade. Nós temos Sim. as leis biográficas e isso é maravilhoso. Aí junta com a constelação e... Aí, não, então, vamos parar aí na antroposofia, porque você trouxe muito de um assunto que é imenso, imenso, e infelizmente eu quero chegar nesse lugar. Por que a educação Waldorf, ela é rara e ela é cara? Né? Cara, que eu quero dizer, infelizmente, para os nossos padrões sociais, né? Por exemplo, de colocar... já vai começar. É difícil de ter em qualquer cidade. Não tem. Faz de conta que eu tenho dinheiro e eu posso colocar. Mas na minha cidade não tem uma escola com essa formação. São raras, não são nem em todas as capitais que tem. Né? Aí tá bom. Já começa daí. E o valor da formação, claro que se eu olhar para o benefício, para a amplitude, para a riqueza, claro que ela não é cara, mas infelizmente ela não é muito acessível. E isso depende das políticas públicas, não depende dos Waldorfs. Eu sei que depende da política pública trazer. Opa, me corrige! Então, esse sofrimento eu passei. Tanto a medicina antroposófica como a pedagogia. Olha só, Silvio, a antroposofia é para quem escolhe. Não é que não é para todos, ela é para todos. Mas ela é tão boa quanto o Paulo Freire. Antes de eu entrar para conhecer a pedagogia Waldorf, eu conheci não sou pedagoga, não tenho uma propriedade para falar de um pedagogo, né, de um mestre em educação, mas eu tive a oportunidade de conhecer a pedagogia de Paulo Freire, inclusive um dos livros que eu honro e agradeço a oportunidade é a pedagogia da autonomia, porque a autonomia é um tema que me fascina sempre. Então, sempre eu quero ler sobre vários aspectos esse tema da autonomia que norteia a bioética da América Latina. É um dos temas, né? Justiça, autonomia, beneficência e não maleficência. Agora, para você ser um pai Waldorf, minha filha, você não pode dar celular para o seu filho até 9 anos. Você não pode estar com televisão. Você não pode... Então, olha, exige um exercício de paciência, de envolvimento. Quem constrói a escala, na verdade, as escolas Waldorf, em geral, não tem fim lucrativo. São os pais que se juntam. E, tipo assim, paga o aluguel da casa, o salário dos professores, do jardineiro, a CELP, não tem desconto de imposto e etc. Então, não é como você chegar em uma escola privada que não tem nada errado com isso, que quer o lucro, não. Em geral, as escolas são cooperativas, vamos dizer assim. Não sei nem se pode chamar. Associações, são associações. Sim. Outro ponto. Em alguns lugares existem experiências com escolas públicas Waldorf. Por exemplo, Nova Friburgo. A escola de Nova Friburgo, a Waldorf de lá, é municipal. E aí, por quê? Porque, na verdade, a escolha dos professores não é uma escolha só pelo critério técnico. A lógica Waldorf é tão diferente que aí seria outro tema. Que, por exemplo, Steiner, como foi que surgiu a escola Waldorf? A primeira. Eu visitei. Eu sou feliz. Eu visitei a primeira escola Waldorf. Agora vai fazer um ano lá. Era uma fábrica de cigarros, né? Nessa época não tinha os estudos Framingham, os estudos epidemiológicos dizendo que cigarro fazia mal e tal, etc. E foi no início do século passado
e o dono da fábrica que queria fazer uma escola para os filhos dos alunos, os filhos dos funcionários. E Steiner era uma pessoa muito conhecida na Europa como um professor, um filósofo, um pensador. A fundamentação do Steiner era o Goethe, que foi um filósofo que existiu no final do século XIX, o Goethe, que vem com a fenomenologia. O pensamento dominante da época era o pensamento kantiano, né? O que existe é o que eu vejo, o que eu toco e o que eu percebo. Essa é a realidade. Bem São Tomé, né? Mas eu gosto do Kant também. Vamos lá, Sim. Não vamos também esculhambar. Não é isso não, é que só faltam 5 minutos. E eu quero deixar aqui esse registro do quanto que a pedagogia Waldorf, o quanto que a antroposofia pode colaborar na criação de uma nova humanidade, de uma humanidade saudável, entendeu? É isso, eu quero finalizar com esses 5 minutos, seres livres e conscientes, né? Waldorf é formar pessoas com resiliência, espaço interno e livres no sentido da autorresponsabilidade, autoconhecimento e autoconsciência. É uma grande responsabilidade. Então, por isso que nós estamos na alma da consciência, que é o momento da humanidade, que a humanidade está no processo de consciência, não no consciência de certo e errado, consciência, estar consciente, estar seguro de si. Mas é por isso que nem todo mundo está nesse movimento. E não desmerece, na minha humilde opinião, as outras pedagogias, Montessori, Paulo Freire, que é maravilhoso, entende? Mas ela, inclusive, não tem ideologia, a pedagogia Waldorf não, e só para fechar minha fala, o leitmotiv da pedagogia e da medicina antroposófica é o sol da Terra. Qual é o sol da Terra na nossa visão? É o Cristo, o próprio, se não que outro, mas o próprio, que é esse sol, né, que aquece, honrando, claro, o Oriente com todos os seus inspiradores, mas na antroposofia a gente trabalha com essa energia que aquece os nossos corações e que nos põe a serviço da vida. E, Emília, o que me encanta nesse sistema Waldorf é que a família inteira é abraçada, contemplada para esse resgate dessa essência, para essa nova forma de se enxergar e de se caminhar na Terra. Não é um jeito assim, joga o meu filho lá, ensina para ele, resolve isso para mim, entendeu? Então, os pais são convidados, a família inteira é convidada, venham, vamos fazer isso juntos. Então, isso para mim também é de uma grande valia, sabe? Então, na verdade, é feita pelos pais. O professor, os pais, isso quando a professora me disse a primeira vez, eu fiquei com raiva dela, mas lá em 2013, o professor, os pais dão a vida, nutrem, cuidam, dão a casa, dão suporte. O professor é quem diz assim, venha cá, venha ver, o que foi que você veio fazer? Eu vou te ajudar no teu processo de chegar ao teu lugar de honra, ao teu lugar na Terra. Claro, sempre com o anjo de guarda, e os pais constroem, muitas vezes o pai constrói mesmo, literalmente, tijolo por tijolo a escola. Em geral, esse processo é feito assim. Oh, meu amor, que a gente consiga se unir para criar vários núcleos, várias células, né? Vamos vibrar no nosso coração para que a gente crie essas células de Waldorf, de antroposofia, de humanidade, de amorosidade entre nós e com a Terra, todos juntos, unidos, porque é isso que eu sinto da sua fala, é isso que eu sinto sempre que eu escuto falar da antroposofia, que a gente consiga divulgar mais, trazer ela de uma maneira mais acessível para as pessoas, que ela não fique com essa cara, né, de
de muita intelectualidade, né? Como outras ciências, né? Honrando os povos negros, os povos brancos, todos os povos. Sentido. A busca de sentido. Não é mais uma busca, já é esse que encontro. É a antroposofia. E a antroposofia, na verdade, fala sobre a vida. Né? Total, meu amor. É mais isso. Muitas vezes você é um agricultor e nunca ouviu falar em antroposofia e você é profundamente antroposófico. Você é um professor e você é maravilhosamente antroposófico. Então, o formato em si, né? Mas vamos espalhar isso mais. Você vai voltar aqui e vai falar mais, porque foi muito bom ouvir, sabe? E a sua fala sobre esse conceito tão profundo preencheu muito meu coração. Eu não sabia nada. Eu agradeço demais essa tua presença, essa tua partilha, principalmente a tua partilha humana. Isso é o que mais nos encantou. Que, por exemplo, a depressão, que é a doença do século, né? Não é mais a tuberculose, nem a sífilis, nem a Covid, mas a antroposofia tem uma bela abordagem farmacológica, inclusive. Gratidão, Emília. Gratidão todo o povo.